Olá pessoal, está começando o Literato. Aqui você encontra as melhores dicas de leitura e conhece as histórias de grandes escritores. A entrevista com o autor de hoje é com o escritor paraibano José Otávio. Já dizia um grande autor, o importante na realidade não é escrever a história, mas compreendê-la. E o quadro Eu Sou é com a escritora Marília Arnaldi. Tudo que a gente busca escrevendo é ser lido. Tem ainda os quadros É Pra Ler, Tá na Lista e Café com Poesia. Fica por aqui porque o Literato está começando agora. Começamos com a entrevista com o autor. José Otávio contou pra gente sobre a relação dele com a literatura e trouxe a novidade do livro João Pessoa, Uma Cidade em Quadrinhos. Vamos conferir. E no dia de hoje eu recebo aqui José Otávio de Arruda Melo, professor de História, escritor, né? Que agora em dezembro vai estar lançando João Pessoa, Uma Cidade em Quadrinhos. E aí, bem-vindo, professor. É com muita satisfação que eu me presto a divulgar essa iniciativa, que é sobretudo da Lisadinha de Luiz. Eu queria saber como foi o processo, como é que o senhor participa. Esse trabalho deriva da circunstância de que a história, como você sabe, você terminou o curso de História e sabe que a história passou por uma profunda transformação. Ela se volta hoje para dois pontos principais. Um é o cotidiano, que tem uma grande representante no Brasil, na figura da historiadora Mary Del Priore. O outro é a questão das cidades. A história voltou-se muito para a apreciação das cidades. Agora mesmo nós estamos com um trabalho pronto sobre as cidades na Revolução de 30. Como a Revolução de 30 ocorreu nos municípios da Paraíba. Isso se deve ao fato de que as principais matrizes da historiografia mundial, a historiografia italiana, a historiografia francesa e, sobretudo, a historiografia belga, e nós estamos exatamente dentro disso aqui na Paraíba. Nós temos uma historiografia municipalista, uma historiografia que se volta para uma cidade muito rica, e isso nos levou a, algum tempo, trabalhar sobre as cidades. Houve um seminário aqui, organizado por Alex Santos, muito produtivo, em que a gente se voltou para o principal representante da cidade de João Pessoa, que é Valfredo Rodrigues. É um cidadão que se voltou para tudo aqui na cidade e tem um livro chamado João Pessoa, Uma Cidade ao Longo do Tempo. Então, esse livro de Valfredo serviu de pretexto para que a gente realizasse, eu e Jean Patrício, que é o atual presidente do Instituto Histórico, nós realizamos esse trabalho. João Pessoa, Evolução e Síntese de uma Cidade. E a partir daí, nós atendemos a um convite de Ricardo. Volto a dizer que esse livro que vai ser lançado agora, João Pessoa, Uma Cidade em Quadrinhos, é uma iniciativa da Lisadinha de Luiz, é uma iniciativa de Ricardo. Ele pretende fazer com que essa história das cidades se volte para as escolas. Isso é que é realmente importante. A gente fez curso superior, a gente fez curso disso, curso daquele outro, mestrado, doutorado, mas o importante é mobilizar, motivar as novas gerações, os jovens, fazer com que a história chegue à turma mais de baixo, à turma mais simples, à turma das origens das escolas. E é isso exatamente o que se pretende com esse trabalho. João Pessoa, Uma Cidade em Quadrinhos. Em dezembro será lançado e o senhor estará lá, vai ser no Meg Shopping, está né? previsto para o Meg Shopping às 17 horas, no dia 17, me parece que é uma quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2024, no Meg Shopping, né? Pronto. Eu queria agora saber sobre o seu processo dentro da história, como o senhor vê sendo um operário contando a história do Brasil. Eu pertenço a um grupo aqui, que é o grupo José Honório Rodrigues. Sim. Esse grupo procurou exatamente realizar uma história de novo tipo, uma história temática, uma história crítica, uma história que se voltasse para o presente. A história, eu digo sempre, não é o passado, a história é o tempo. E por isso o nosso livro atende exatamente a esses requisitos do Grupo José Honório, de partir do começo da cidade, das origens da cidade, até os nossos dias, para discutir uma coisa fundamental, os problemas da nossa cidade. A gente estava conversando aqui antes sobre o processo de ditadura, onde o senhor estava atuante na O nosso grupo foi muito universidade. perseguido, exatamente porque nós não fazíamos uma história que consultasse as inspirações da ditadura. A ditadura queria exatamente um tipo de história que nós repudiamos. A ditadura queria uma história de exaltação dos poderosos, uma história dos vitoriosos, a história dos grandes, a história do Brasil grande potência. Nós não estávamos prontos para realizar isso. Nós realizávamos uma história crítica,
uma história analítica, uma história de discussão dos problemas, uma história que procurasse mostrar o que havia de bom, o que havia de ruim e, sobretudo, uma história dos vencidos. A gente procurava, como eu coloquei num trabalho, a gente procurava o outro lado da lua, isso é o lado escuro. Eu queria agora tocar num assunto que o senhor disse que tem muito afeto, que é o Altinho. Ah, o Altinho do Amor. Tem um livro escrito, né? A minha formação vem da crônica esportiva. Eu comecei aos 13 anos como cronista esportiva. Era o locutor mirim. Tinha a fala muito fina, porque era menino, era jovem, né? Até na época, um fotógrafo que tinha aqui que fazia uns trabalhos muito bons ali na Miguel Couto, Ariel Farias. Ariel publicou Repórter Mirim. Eu sentado, era no chão. Os jogos eram no estádio do Cabo Branco, lá em Jaguaribe, né? Eu comecei lá, eu comecei por aí. Eu fui inicialmente cronista esportivo. E isso me levou muito ao futebol. E em termos de futebol, eu gosto muito aqui na Paraíba do autoesporte. E por isso achei que devia focalizar um livro sobre o autoesporte, porque aqui se fala, a crônica esportiva aqui é quase toda Botafogo. Isso aí é quase toda, é de Ivan Bezerra, Ivan Tomás, todo mundo aqui é da Botafogo, menos eu. Então, eu estava em São Paulo quando o autoesporte tornou-se campeão. E eu tive uma grande satisfação. Aconteceu até uma coisa muito curiosa. O meu trabalho do doutorado não andava, mas a partir do momento em que eu vi na televisão a vitória do autoesporte, aí meu trabalho andou. Aí eu ganhei uma inspiração, ganhei fôlego, ganhei um alento muito grande. E quando cheguei aqui, achei que devia publicar um livro sobre o autoesporte. Queria agora pedir que o senhor deixasse um recado para quem está assistindo a gente. Bem, o meu recado é no sentido de prestigiarmos essa iniciativa de Ricardo. Volto a dizer que esse livro, que se chama João Pessoa, Uma Cidade em Quadrinhos, é uma iniciativa de Ricardo, da Livraria de Luiz. A Livraria de Luiz, como você sabe, é um centro muito ativo de produção de história e de cultura. Aqui se realizam trabalhos muito importantes, aqui se lançam livros, aqui se discutem iniciativas das mais diversas áreas da cultura, a pintura, a escultura, a literatura, de maneira que, com Ricardo, nós chegamos exatamente a isso, de levar a história para as escolas. Só para encerrar agora, eu quero saber qual é a importância da história socialmente. Bem, a história é exatamente um instrumento de avaliação da realidade. É uma história crítica, uma história de discussão. É através da história que nós levantamos a problemática brasileira. Já dizia um grande autor, o importante na realidade não é escrever a história, mas compreendê-la. E, através dessa compreensão, nós chegamos exatamente a uma avaliação da realidade social que nos serve. Obrigada pela participação aqui no Literato, José Otávio. Abraço para você. O Literato faz a primeira pausa. Até já! Voltamos direto com o quadro É Pra Ler. Olá, sou Daniel Dantas, da Livraria do Luiz, e a minha dica de leitura, essas duas edições especiais bilíngue, que é esse romance clássico O Fantasma da Ópera e A Divina Comédia. Uma boa leitura e até a próxima. Ótimas dicas! Agora no quadro Eu Sou, vamos conhecer a história da escritora Marília Arnaud. Eu sou Marília Arnaud, estou aqui a convite do Literato e vou falar um pouco sobre a minha vida como leitora e como criadora, como artista. A minha vida de escritora se confunde com a de leitora, porque comecei muito cedo, desde criança, por volta dos 8, 9 anos, a ler Monteiro Lobato, foi a minha primeira leitura. E nesse mesmo tempo eu comecei a escrever. Àquela altura eu pensava que a literatura podia tudo, eu poderia escrever qualquer coisa, porque se a Narizinho, de Reinações de Narizinho, poderia casar com um peixe debaixo d'água, no riacho que corria no sítio do Pica-Pau Amarelo, então eu poderia escrever qualquer coisa. E foi por essa época que eu comecei a escrever meus
rabiscar meus primeiros contos que eu levava para a escola. Esse primeiro livro foi uma produção independente. Eu mandei o livro para a gráfica e ele foi lançado no final dos anos 80. Em seguida, eu participei de um concurso e o livro vencedor foi esse aqui, A Menina de Cipango, meu segundo livro de contos também. Então, assim, o fato de eu ter me saído bem num concurso literário, né? Isso me fez seguir adiante. Então, eu escrevi esse livro aqui, Os Campos Noturnos do Coração, como ele está bem velhinho. Esse é o meu quarto livro, também de contos. Quando eu estava tentando uma edição para esse livro, em editoras do Sul, eu recebi uma proposta de uma editora para que eu escrevesse um romance. Porque a pessoa que leu esses contos viu ali, é uma pessoa bastante experiente, viu ali uma romancista. Então eu tomei como um desafio a proposta e passei a escrever o Suíte de Silêncios, que foi o meu primeiro romance, Liturgia do Fim, meu segundo romance, saiu pela Tordesilhas. Gosto especialmente desse livro, desse personagem narrador, do protagonista, Inácio Boaventura. E em seguida, esse terceiro romance, O Pássaro Secreto, eu resolvi colocar o livro no Kindle para concorrer ao Prêmio Kindle de Literatura, muito por insistência do meu companheiro, porque eu não queria, eu achava muito difícil o livro chegar lá, mas enfim, deu certo. E para mim, o Pássaro Secreto, vamos dizer assim, alavancou a minha carreira. Em seguida, veio o último livro, esse daqui, que acabou de ser lançado. Eu lancei no Rio, na Livraria Janela, e lancei aqui em João Pessoa, tanto na Livraria do Luiz, no Meg Shopping, quanto uma semana antes lá na Usina Cultural Energisa. E eu fui buscar o espaço dessa história, Pombal. No livro, essa cidade tem o nome de Nossa Senhora das Pedras. Então, todo o espaço onde Ramona se locomove, onde a história se passa, a infância, a adolescência e a vida adulta, os espaços usados são todos lá do sertão da Paraíba. Como autora, o que eu posso dizer a vocês que a vida de escritores e escritoras não é uma vida fácil, não é uma vida de glamour, como muitos pensam, né? É uma vida de muito trabalho. Isso não quer dizer que não seja prazerosa, ao menos para mim. E tudo que a gente busca escrevendo é ser lido. Depois que o livro está pronto, ele já não me pertence. Ele pertence ao mundo, pertence a vocês, leitores e leitoras. Então, o que eu peço é que vocês me leiam, que vocês conheçam o meu trabalho. E se gostarem de um dos livros, passem adiante, emprestem, façam a propaganda, porque é isso que faz o autor, que motiva o autor, a autora a seguir adiante. É a leitura de vocês. No escritório, o silêncio do rádio me feria os ouvidos. Uma capa de abandono envolvia a escrivaninha, a caderneta de anotações, as pastas com recibos de pagamento, recortes de jornais, documentos. Guardiã do teu tormento, eu temia o pior, a doença grave, a loucura, a morte. Não eras o mesmo homem. Haviam-te roubado uma parte demasiadamente grande da alma. Estavas ali e não estavas.
apartado de nós por um muro tão alto quanto intangível. Perguntava-me em que maldito tanque haviam sufocado os teus sonhos, com que punhal desgraçado amputado a tua língua. E até o fim, o voto de silêncio que te impuseste, o mesmo imagino que oferecestes aos homens de farda e coturnos, me fez sangrar segundo a segundo, como se eu andasse amarrada em cordas de caroá. Obrigada por compartilhar com a gente a sua história, Marília. Beijo pra você. O Literato faz mais uma pausa para o intervalo e separa o café porque na volta vai ter poesia. Voltamos! Separou o café? Chegou a hora do quadro Café com Poesia. Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces, porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa, como a luz e a vida. E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e a minha voz a tua voz. Eu não te quero ter porque em meu ser tudo estará terminado. Eu quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada, que ficou sobre a minha carne como a noda do passado. Eu deixarei. Tu irás e encostarás a tua face em outra face. Os teus dedos enlaçarão outros dedos. Tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu. Eu encostei a face na face da noite e eu vi a tua fala amorosa. Os meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensa no espaço e eu trouxe até a mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu te possuirei mais que ninguém. E todas as lamentações do mar, do céu, das aves, das estrelas, serão a tua voz presente, a tua voz serenizada. Ausência, de Vinícius de Moraes. Eu sou Rafael Câmara, eu venho de Cuité, no interior da Paraíba, mas atualmente eu moro aqui em João Pessoa. Eu vim pra cá em busca dos meus sonhos, que é a arte, porque assim, desde um mês de vida eu já estava nos palcos. Eu nasci dia 24 de novembro e no dia 24 de dezembro é a missa de Natal, então estava tendo uma peça, né, um auto de Natal, e aí eles foram procurando no bairro uma criança recém-nascida e eu fui escolhido. Eu digo sempre que a arte me escolheu, né? A arte foi até a minha casa e me colocou no palco, assim. Ela me toca porque eu posso ser vários. Eu acho que eu posso experimentar um pouco de cada, né? De cada personagem que vem até a mim, para mim interpretar, me alimenta quanto ser humano, sabe? E eu vou me alimentando com os conhecimentos que esses personagens me trazem. Então a arte, ela me leva para outros universos, ela me faz sair da realidade. Lindo demais, né? Agora, última pausa do Literato. Até já! Voltamos com mais dicas de leitura para você. É hora do quadro Tá na Lista com a nossa queridíssima Sayaka Shoji. Oi, Sayaka!
Oi Lili, oi pessoal, cheguei com mais um Tá na Lista aqui no nosso Literato, vocês já sabem, com as melhores sugestões de leitura da galera de casa para vocês. E hoje quem participa aqui comigo é a Naline Tavares, que é minha amiga, jornalista e ilustradora e também faz parte do @oiclubinho, um coletivo super legal que eu já falei aqui, aliás, fala muito sobre cultura pop, eu sou muito fã também. E eu tô louca para saber a sugestão de leitura dela. Olha só! Oi pessoal, eu sou a Naline, jornalista, ilustradora e colaboradora do @oiclubinho, que fala de cultura pop nas redes sociais. E hoje eu vim falar para vocês do livro que me apresentou a uma das minhas escritoras nacionais favoritas, que é a Ray Tavares. O livro é esse aqui, Os 12 Signos de Valentina, e nele a gente vai acompanhar a Isadora, que acabou de descobrir que estava sendo traída, e enquanto chora as pitangas em um banheiro de balada, a Isadora fica sabendo que a astrologia talvez possa explicar o que aconteceu, porque o signo do ex é inferno astral do signo dela. A Isadora é estudante de jornalismo e na faculdade ela recebe o trabalho de criar e administrar um blog investigativo, o tema é livre, e com essa conversa que ela teve no banheiro da balada, ainda muito fresca na cabeça dela, ela resolve que vai passar o rodo nos 12 signos do zodíaco e, sob o pseudônimo de Valentina, vai tratar disso no blog, da experiência que ela teve namorando um rapaz de cada signo. Eis que no meio do caminho, a Isadora conhece o Andrei, um fofo que não tem a menor ideia do dia em que nasceu. Esse é um livro muito divertido, é realmente muito engraçado. Você termina a leitura com aquele quentinho no peito, sabe? E eu prometo que quando você acabar esse livro, você vai querer fazer parte do grupo de amigos da Isadora e ser tão fã da Ray Tavares quanto eu. Eu amei essa dica e já coloquei na minha lista também. E a minha sugestão de hoje é o livro O Gato que Amava Livros, de Sozuki Natsukawa, lançado em 2017. E eu poderia fechar essa sugestão dizendo que essa é uma obra que tem livros e gatos. Mas é bem mais do que isso, viu? Uma história sobre encontrar a própria coragem, sobre cuidar de si e dos outros e também sobre o imenso poder da literatura, no melhor estilo aí healing fiction, ou seja, literatura de cura. E nós vamos acompanhar o Rintaro Natsuki, um estudante do ensino médio que acabou de perder o avô, proprietário de uma livraria aí que Rintaro amava muito e onde passou boa parte de sua vida lendo e bebendo chá. E após a morte do avô, Rintaro tem que lidar com o luto, a solidão e também com a possibilidade do fechamento da livraria. E é justamente nesse momento que surge o misterioso gato malhado chamado Tigre, um tipo aí de guia espiritual que deve encontrar um verdadeiro amante dos livros para acompanhá-lo em uma missão. A partir daí, a improvável dupla enfrenta aventuras mágicas para resgatar livros aprisionados, maltratados e abandonados. E o livro é uma fantasia tranquila e muito fofa, e quem gosta de trechos marcantes e também de indicações de clássicos vai se deliciar, eu tenho certeza, com essa leitura. O livro peca apenas na construção do mundo fantástico, com poucos detalhes, uma escolha meio preguiçosa aí do autor, o que não vai tirar a beleza da leitura, que não falha nem um pouco numa despedida de coração quentinho, sabe? Uma leitura que me fez muito bem e eu tenho certeza que vai fazer a você também. É isso, Lili. Hoje eu vou ficando por aqui, mas você sabe que já eu volto com mais dicas de leitura para todo mundo. Beijo, tchau! Obrigada pelas dicas, Sai. Beijo pra você e até a próxima. Literato vai ficando por aqui. Para rever o programa de hoje, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Cidade João Pessoa. Até semana que vem.